Tá demorando a gravar aqui. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui comigo hoje. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa aula de hoje. É a nossa última aula do semestre, pessoal. Então, eu dizer que foi uma alegria ter vocês aqui. E nosso semestre foi um tanto curto, estamos um pouco depois do calendário. No entanto, né, acredito que deu para a gente ganhar esse tempinho para filosofar, para refletir um pouco, para pensar a filosofia da educação. Então, eu quero saber se vocês estão vendo meus slides, estão me ouvindo direitinho, porque isso é de praxe para o ensino remoto. A gente precisa garantir que dê aí um ok pelo bate-papo, pelo microfone. Pronto, Robson, muito obrigada, Nobre. Então, gente, agora a gente vai pensar a partir de Augusto Comte e as origens do positivismo, um texto de J. Cruz Costa. Esse texto ele é interessante, que ele é um texto bem autoral. Então, o autor diz assim: a principal preocupação de Augusto Comte, desde os seus primeiros trabalhos, foi a de realizar uma reforma espiritual tão profunda que pudesse conduzir a uma verdadeira reorganização social e política. E aí, ele vai fazendo algumas considerações, né? A primeira consideração é a questão, né, da história. A história é uma exigência decorrente da doutrina kantiana que se impõe no exame da história deste pensamento e de sua obra. Então, é muito forte para Augusto Comte, em seus trabalhos, essa preocupação com a história, esse olhar para os fatos, né? Para o que é fecundo, para o que está posto. Então, o texto, gente, do positivismo, ele traz uma questão do espírito filosófico. Então, o Augusto Comte ele é conhecido como aquele que desenvolve a ciência. Ele elabora, ele descreve, ele sintetiza uma ciência no século XIX. Que ciência é essa que ainda hoje a gente está meio que ainda ladeado, né, pelo positivismo? Então, a gente não pode limitar a filosofia de Auguste Comte e também não pode, né, desconhecer a importância dela para o Brasil. O positivismo é tão importante na história das ideias do século XIX que a nossa bandeira, a bandeira nacional, ela tem uma afirmação, né, uma frase afirmativa, uma assertiva positivista: ordem e progresso. Se você tem ordem, vai dizer como você chega ao progresso. Então, esse caráter científico, a filosofia positiva do caráter científico, acontece porque todos aqueles que participam de grandes comoções sociais, comoções políticas, sentem-se tomados por o desejo de encontrar uma base estável e científica. Então, Augusto Comte ele não escapou desse desejo, dessa vontade. Então, sua missão, ele tomou para ele, e assim ele se imortalizou como tal, né, de um reformador social, de alguém que ele, assim, não
não se limitou ao que já estava posto naquela época. Ele teve uma originalidade. E a originalidade de Augusto Comte, sobretudo entre os intelectuais, né, foi perceber como estava sendo, né, necessário fazer uma reforma. Antes de Augusto Comte, tinha um pensador muito importante, Saint-Simon. Ele que poucos falam, Saint-Simon inclusive, mas ele que praticamente foi a fonte onde Comte bebeu. Então, se a consideração histórica ela é colocada por Augusto Comte, então você também tem que ver que os trabalhos dele, né, são fortes, e aí coloca a questão política muito em voga, tá? Coloca a questão vamos dizer assim, né, a questão científica, tá? A questão científica. Muito bem. Diante dessa realidade, né, desse contexto, dessa postura filosófica, podemos dizer assim, tá? O que a gente tem aqui é uma colocação quase que religiosa. Por exemplo, a colocação da filosofia e seus três estados. Filosofia e seus três estados. Então, o que é que acontece? Nós temos aí uma filosofia de aceitar a Kailane, que chegou agora. Sumiu a Kailane, demorei muito. Quem tem como mandar esse link para a Kailane, gente? Alguém, alguém tem como colocar esse link aqui no WhatsApp? Ah, então pronto. Não tem nada, nada. Que bom. Então, gente, para Augusto Comte, chegou uma época, né, em seu pensamento filosófico, que ele quase beira a uma questão para além, do seu pensamento só da filosofia. Então, ele vai falar de três estados. E no texto isso não está muito claro, não ficou muito. O autor não deu muita atenção, porque esse não é o lado do que ele queria aqui colocar, né? Mas, para além do texto, eu quero dizer para vocês que reorganizar a sociedade, né, cientificamente foi a missão que Augusto Comte tomou para ele. Ele, como discípulo de Saint-Simon, ele traz essa reforma política para a sociedade e as suas qualidades científicas e filosóficas, porque Saint-Simon ele não possuía essa garra, né, que alguns contos possuíam. Então, ele criou ali três estados sociológicos, de leis da sociologia. Ele disse que o homem, ele tem, e ele vai tendo uma posição orgânica, vai crescendo para uma posição sistemática e alcança a posição sociológica. Então, a lei dos três estados conduz Augusto Comte em seu caminho e ele vai tentando viver nessa atmosfera e aplicando isso à sua própria vida.
Por isso que nunca é demais a gente falar no espírito positivo, né? Esse espírito positivo como o conjunto da doutrina progressiva do espírito humano. Isso foi o que Augusto Comte ele realmente preparou. E história e sociologia, gente, preparam a política, não se enganem. É a política que nos vai dar agora novo e importante aspecto de pensamento de Augusto Comte. Então, Augusto Comte não está ultrapassado. O positivismo não foi ainda jogado na lata do lixo, mesmo que alguns ainda queiram. E para a gente entender a educação, a gente precisa também saber da importância do pensamento positivista para a educação. Porque o que você vivia antes da pandemia, e talvez quando voltar a pandemia vai viver, não sabemos, quando passar a pandemia e voltarem às aulas, nós não sabemos, mas era um modelo positivista da educação. Um modelo que vinha de Comte, de Augusto Comte. Ordem e progresso. Aquela história de hastear a bandeira. Aquela história de ficar enfileirado. As filas indianas das carteiras e o professor ali na frente. Isso aí é algo que, nesse texto autoral do professor da USP, da cadeira de filosofia, J. Cruz Costa, traz como reflexão deste homem, Augusto Comte, filósofo, que é chamado de pai da sociologia. Espero que vocês tenham entendido essa forma tão breve de expor o texto, mas nós temos ainda outros, e que agora vocês queiram falar alguma coisa, facultar a palavra. Vamos lá. Professora, tá dando para me Pode ouvir direito? falar, estou Tá dando para ouvir ouvindo direitinho, né? muito. Eu tô com o texto do Conte é o texto que eu fiquei de ler e fazer o texto, né? E pessoalmente eu achei um texto não muito complicado de ler, mas eu acho que eu não tinha uma visão tão clara sobre essa questão do positivismo na educação. Eu sabia um pouco sobre o positivismo, eu vou ter que pesquisar mais para eu poder fazer meu texto sobre positivismo, porque eu não tinha uma ideia muito clara sobre o que era uma ideia bem superficial, para falar a verdade. Sabia basicamente sobre essa questão do Brasil República, né, que foi inteiramente pensada nesse posicionamento positivista que a gente teve. E por mais que eu tenha chegado atrasado na aula, o final que eu peguei deu uma clareada na minha mente muito grande em relação ao texto em si, porque eu acho que, e aí fica de dica para os meus colegas, né, se o texto está se referindo a uma questão histórica, acho que vale muito a pena a gente pegar o fato histórico, o que foi aquele movimento dentro da sociedade, para a gente entender o texto um pouco melhor. Bom, então. Então, se por acaso você precisar, e a gente pode ficar aqui um pouco mais, né, e a gente pode dialogar para que você faça o seu texto sem buscar o positivismo no outro texto. Porque, veja só, o texto do professor da USP, ele é como você falou, ele não é ruim, não é um texto difícil de ler, né? É um Não, texto não é até não. tranquilo. Uhum. Ele já, só que ele não dá pronto, né? Professor da USP é professor da USP, né? Então, ele não dá pronto o conceito de positivismo, né? Tem uma Uhum. parte do texto que diz assim: o advento de uma filosofia positiva, de caráter científico, tal, tal. Nesse momento, você pode esperar que ele vai lá na frente dizer, ó, né, o que propõe Conte, escreve fulano de tal, que eu nem lembro o nome do autor, né? Retirar a teologia, retirar a metafísica e trazer a razão. Isso é puro conceito de positivismo, Uhum. entendeu? Então, Uhum. eu não vejo, sabe, assim,
sendo bem transparente nesse diálogo, eu não vejo a necessidade de buscar em outros textos elementos para fazer o seu texto dissertativo argumentativo, porque a forma como o autor escreve aqui neste vai lhe dar possibilidades de você escrever a sua reflexão. Ele diz assim, ó, Augusto Comte iniciaria sobre um signo que parecia mais favorável da sua carreira, embora emocionado, diante de um auditório que ocorrera ao anúncio de suas conferências sobre filosofia positiva. Ali estavam sábios como Blainville, Humboldt. Ele dissertara com toda segurança na primeira conferência do curso que tratava do espírito do positivismo e da importância da nova filosofia. Esse é outro dado para mostrar que o pensamento positivista de Augusto Comte ele é um diferencial. Ele é algo que, para o próprio Augusto Comte, né, se transformou num jeito de viver, numa forma, numa atitude. A filosofia kantiana é forte, porque ela acaba incidindo em todos nós. E todos nós temos um pouco de positivismo. Infelizmente ou felizmente, eu não sei lhe dizer. Porque aqui, na filosofia, o nosso caminho é saber o que todos esses pensadores da educação, da sociologia, da filosofia trouxeram e nos fazer pensar. A gente não está aqui para dizer se eles eram muito bons ou muito ruins ou muito fora da realidade. Não, a gente está aqui para saber o que várias pessoas já disseram da filosofia da educação e para a gente pensar o nosso fazer educação, a nossa formação enquanto docente. Isso é o mais fundamental. E muito boa sua colocação, muito interessante. Tá, só para deixar claro, professora, eu não tinha intenção de buscar outros textos para fazer o meu texto, mas a intenção era só realmente entender direito o que é o positivismo, porque eu realmente eu não tinha uma noção, assim, ainda não tenho, né, uma noção tão clara sobre todos os pontos que o positivismo ele toca. Eu vi no texto que ele deixa bem claro esse posicionamento em relação ao Augusto Comte, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, deixa bem claro, isso é bem explícito. Só que o que não ficou explícito para mim era o que é esse movimento positivista, quais são os pontos que ele aborda, essas coisas. Era só o que realmente eu queria entender direito antes de escrever o meu texto. Porque acho que, querendo ou não, o texto ele pede que você saiba o que é o positivismo para você conseguir realmente entender o Augusto Kant nesse posicionamento dele. Muito bem. Então, é esse caminho que você vai seguir. Parabéns. Siga mesmo, porque dessa forma você vai ter aí de forma mais sólida essa compreensão dos três estados, essa compreensão do que veio a se formar na sociedade, a sociologia, e também isso dentro da educação. Muito bem. Parabéns, viu? Obrigado. Fico muito contente com o seu posicionamento, isso é muito importante. Alguém mais? Quer dizer algo mais sobre Augusto Comte? Passamos para o próximo texto, gente. Sim. Então, vamos embora. Vamos
vamos tentar não ser tão positivista, né? Porque o positivismo vai dizer que a gente precisa ter visões científicas, né? Que a gente precisa ter posturas bem, vamos dizer assim, pensadas, estruturadas e baseadas na ciência, nos fatos. Que a gente não pode ter um pensamento tão, né, imaturo. Precisamos buscar a justificação científica. Então, para a gente não ser tão positivista, eu acho bom interagir com vocês e ver se a gente pode ir para o próximo texto, porque vai que alguém quer falar, né? Então, falem agora. Vamos dialogar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 939496. Essa 939496 você decore, viu? Nobre pedagogo e pedagoga, essa lei vai ser a sua vida, enquanto aquele que exerce essa tarefa educacional, tá? Aqui é lógico que a gente não vai conseguir dar conta desse mundo, tá? Aqui o sumário é uma lei que não é pequena, é uma lei enorme. Ela vai tratar da educação, dos seus princípios, finalidades, e vai levar aí a várias formas de se reger a educação no Brasil, mas eu trago aqui de maneira mais rápida na questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, essa 939496, como uma legislação que regulamenta o sistema educacional, seja público, seja privado, na educação do Brasil, no ensino básico, no ensino superior, não importa, você está aí coberto sobre essa égide legal, tá? Então, aqui, né, eu queria só destacar esse título 1 da educação. O artigo 1º diz assim: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no processo nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e as manifestações culturais. Esse artigo 1º tem o parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E no parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, a própria lei, ela vinculou a educação ao mundo do trabalho, à prática social. Então, muitas vezes você escuta pessoas colocando críticas porque nós temos uma educação tão tecnicista, né? Porque a própria Lei de Diretrizes e Bases, desde 1996, que fez essa vinculação. Isso serve para a gente pensar, né? Nesse título 2º, que eu quero debater um pouco com vocês, nos princípios e fins da educação nacional, o artigo 2º vai dizer: a educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, aqui colocou a questão da cidadania, mas aqui vinculou, houve um vínculo ao mundo do trabalho e à prática social. Muitos vão dizer, por prática social, você pode pensar em exercício da cidadania. Pode e não pode. Então, gente, a LDB, como esse dispositivo legal, vai nos encaminhar reflexões como pedagogos e como, né, inseridos dentro da educação, um ato de reflexão. Por exemplo, quando alguém lhe pedir um trabalho,
se você for se dedicar à LDB, com certeza você vai recortar um pedaço dessa lei, porque ela é muito grande. Dá para você, em um único trabalho acadêmico, vencer a lei inteira. Mas dá para você criar uma discussão, por exemplo, esse artigo 3º, né, que diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso permanente na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito, né, à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, você tem aí uma boa razão de discussão, até se você pegar só o artigo 3º, só se você pegar só do título 2 dos princípios e fins da educação nacional, o artigo 3º e o inciso 1 já dá para você fazer uma boa reflexão filosófica, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência da escola. Será se a gente tem no Brasil, se a gente coloca no Brasil, e se existe realmente essa igualdade, aí é uma discussão. E aí a gente não teria fim. Então, eu fico parando por aqui para dizer a você que a Lei 9394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Destaco o artigo 1º, tal como está lá, como a gente acabou de fazer essa leitura, tá? Aquela lei que estabelece as diretrizes e bases da educação e como, né, essa educação vai, né, abrangendo aí os processos. Porque se nós somos e estamos aqui hoje, essa sala de aula por acesso remoto da Universidade de Brasília, é porque nós, de certa forma, estamos cobertos pela LDB, tá? De certa forma, a gente recebe esse cumprimento legal, ok? E aí a gente precisa passar isso para os demais. Bem, essa lei, ela aparece há muito tempo. A Constituição de 1934 já existia esse nome, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela está presente e ela vem mostrando para a gente os princípios e as formas como nós podemos nos situar, porque a LDB, rege tudo que a gente faz na educação, ok? Agora eu faculto a palavra, quero escutar vocês. Gente, se alguém pegou essa lei, pode falar, Kailane, pode falar qualquer assunto. Se alguém pegou, não vá se preocupar em dar conta de resumir a lei toda, não. Pega um pedacinho dela e faz aí uma reflexão filosófica sobre a educação brasileira e tudo certo. Pois é, Kailane. Eu vou parar um pouquinho aqui e você vai pedir para as pessoas entrarem de novo, para ver se elas conseguem. A Nádia conseguiu entrar e o Pedro Henrique. Nádia e Pedro Henrique conseguiram entrar? Sim, a Nádia conseguiu.
Obrigada, Nádia. Nada. Nenhum, Kailane, apareceu aqui para aceitar. Sabe o que é nenhum? Pedro, eu acho que ainda não, né, Lucas? Lucas, manda esse link para ele, Lucas, da reunião de hoje. Tu tens como pegar o link? Tem, eu vou pegar aqui e mandar lá no grupo de novo. Manda, que eu vou ficar atenta aqui, olhando para esse negócio. Eu acho que agora o Pedro vai conseguir, porque eu vi dois pedidos pendentes para entrar no grupo agora desse minuto e acabei de confirmar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o nosso próximo slide, tá? Nosso próximo texto. E eu também vou falar de maneira muito rápida. É um texto enorme, a BNCC. Meu Deus, esse texto já tem dado tanta polêmica. Se vocês pensarem no que deu essa polêmica, pensem na BNCC, que foi a polêmica que deu. Por quê? Porque era um documento que estava sendo construído aos poucos, que estava tendo debate, que estava tendo assembleias, que estava tendo assembleias municipais, depois estaduais, depois o povo veio para Brasília, e enfim, era a maior discussão. Aí, o que é que acontecia? Ele não saía do canto. Não saía do canto, e haja debate, tudo mais e nada. Aí, pegaram, viram que nos trâmites de uma lei lá, a BNCC já tinha passado por tudinho e estava perto de ser promulgada, de ser publicada e etc. Fizeram umas reforminhas ali muito bem feitas, publicam a BNCC tal como a gente tem hoje. Então, né, aqui está a Base Nacional Comum Curricular, tal como a gente precisa discutir. Já está publicada. É um documento normativo para as redes de ensino, em suas instituições públicas e privadas, referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil. Tá? Então, a Base Nacional Curricular não abrange o ensino superior, ok? A Constituição Federal de 1988 e a LDB 93, 94, 96, que a gente acabou de falar sobre ele, principalmente no artigo 33, alterado pela 9.475 de 97, estabeleceram os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do ensino religioso. Eu peguei esse ponto do ensino religioso para mostrar a vocês algo, por exemplo, que vocês, né, percebem. De tudo que a BNCC fala, quando eu for falar sobre ele, eu tenho que pegar um ponto. Então, eu peguei epistemologias e pedagogias do ensino religioso, cuja função educacional, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa sem proselitismo. Então, gente, para a gente ir concluindo as discussões da BNCC de maneira bem rápida, né? A BNCC não é um currículo, tá? Não é um currículo. Chegou a Juliana Ramos Ribeiro. Pedro, nada, viu? Falou com Pedro, Lucas. Pedro Henrique entrou, gente. É que ele está bem caladinho, mas ele entrou. Está dizendo aqui. Então, a BNCC não é um currículo, mas sim um orientador curricular.
cabe aos estados, aos municípios, elaborarem seus currículos a partir dos princípios e aprendizagens definidos por ela, e também do regime de colaboração entre cidades e estados. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseja fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo e seja balizadora da qualidade da educação. Então, nessa configuração, para além de orientarem atribuições pedagógicas que são adaptadas para o trabalho na realidade de cada escola, currículos estaduais e municipais funcionam como ferramenta de gestão para a implementação e o acompanhamento de políticas públicas da educação. Ou seja, se você pensar no ensino religioso, cada região vai ter as peculiaridades de estudo do ensino religioso. Por quê? Porque como a BNCC não é um currículo, ela vai orientar e desse preferência e referência às regionalizações, às manifestações mais recorrentes, no caso da religião daquela região, e por aí vai, ok? Então, essa foi a referência da Base Nacional Comum Curricular, e agora eu faculto a palavra a você. Há uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara, né, sobre a BNCC, embora ela tenha recebido muitas críticas, ela conseguiu trazer para a educação a questão das áreas, das linguagens, né, as questões, vamos dizer assim, um pouco mais amplas, e conseguiu, né, a gente não sabe nem qual foi a razão principal, mas conseguiu, mais uma vez, retirar a filosofia de cena. Em 2006, a filosofia entra como disciplina obrigatória ao lado da sociologia, né? E é muito comemorada por as pessoas da área, provoca uma mudança, onde é admitido professor de filosofia em várias escolas de ensino médio e tal. Com a BNCC, a filosofia perdeu hora-aula, isso significa dizer que ela perdeu espaço. E quando você perde hora-aula, aí já viu, você deixa de fazer parte daquele cânone. Então, além de português e matemática, né, que são muito disciplinas muito chave, né, necessárias, etc., a BNCC também trouxe essa questão de você pensar na sua própria formação por área, tá? Então, ali você ia ter né, vai ter, lógico, um projeto de vida, tem todo um caminho, tá? Gente, eu estou quase terminando, eu sei que vocês, né, estão cansados e a hora está um pouco avançada, mas vamos para o próximo texto e último texto. É o texto 16, que é a alegoria da caverna. E a gente já falou desse texto aqui, então eu acredito que vocês vão gostar de rever, né, esse texto agora nessa perspectiva, vamos dizer assim, mais madura. Você já caminhou, já falou do texto, já leu, já escutou alguma coisa dele. Agora você vai rever de maneira mais aprofundada. E por que isso, né? Para mostrar para você que filosofar requer tempo, requer foco, requer afunilamento. Então, nossa proposta
de um texto rápido, breve, comentado no fórum, e depois desse mesmo texto analisado e escrito uma lauda de maneira mais profunda e acadêmica, é mostrar para você, e para você amadurecer em um conteúdo, você precisa, primeiro, de tempo, e segundo, de contatos diferentes com aquele conteúdo, em momentos diferentes, para fazer reflexões mais profundas. Então, sobre a alegoria da caverna, a gente falava de imaginação, educação, alegoria escrita por Platão, ensinamentos milenares e a sugestão filosófica de pensamento. Nesse ínterim, a gente pensa em diálogo, em o que Platão coloca Sócrates e Glauco. Platão ele não entra no diálogo, um diálogo que fala de prisioneiros, caverna, descreve o contexto, tem referência à mitologia grega, mostra o discernimento humano, do ser humano, e ainda a capacidade de argumentação. Então, diálogo é um gênero de discurso. Gente, aqui nesse ponto, tá? Onde eu quero elencar esse gênero de discurso, você tem a clareza de que Platão não escreveu por escrever, ele tinha um objetivo. E aqui nesse ponto, tá? Você vai ter o entendimento, tá? Nessa conversa aqui, da interlocução, dos interlocutores. Isso significa dizer que tanto Glauco quanto Sócrates, eles dialogam. Sócrates um pouco meio, vamos dizer assim, limitado, mas eles dialogam. Tinha alguém ali com Sócrates. Quem é limitado? Glauco, gente, desculpa. Glauco um pouco limitado, né? Mas Sócrates tinha ali um interlocutor, tá? Aqui nós temos a ideia, gente, de, vamos dizer assim, né? De ponto de vista, a ideia do que está delimitado, delimitação. Veja que o contexto que é colocado é um contexto bastante, né? Vamos assim dizer, bem definido. Na caverna, tá, gente? Aqui nós temos a noção de localização. Aqui, esse cenário já vai deixando com que sua imaginação ela vá se localizando nesse espaço físico, tá? Quando Sócrates descreve um contexto, ele aqui nesse ponto, ele faz uma analogia, tá? Analogia com a realidade da época. Ele realmente via o homem limitado dentro de uma caverna olhando para a sombra, tá? E aí isso é muito forte, porque o que Platão coloca, o que ele traz é uma alegoria, um texto alegórico. E como é que é esse texto alegórico, né? É um texto que você vai caminhando pelo raciocínio do outro, pela argumentação do outro, e você vai sabendo que aquilo ali é fruto
da criação, é fruto da imaginação, é fruto da inteligência, é fruto do argumento. Então, nesse momento do discernimento humano, quando Platão, na sua alegoria, no seu texto alegórico, ele vai falar de discernimento humano, ele vai nos levar para o conhecimento da verdade com V maiúsculo, tá? E aí ele faz isso sempre a partir do argumento filosófico, tá? Uma argumentação filosófica. Por isso que a alegoria da caverna pode ser vista a partir de uma ligação com a educação. Eu vou ler esse pedacinho para a gente pensar nessa articulação com a educação. Ele diz assim: e agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que apreendemos pela vista estada na prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível, e não te enganarás sobre minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis o que me aparece, tal como me aparece. Nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo, o que há de certo e de belo. No mundo visível, ela gera luz, e o Senhor da luz no mundo inteligível. E o Senhor da luz. No mundo visível, ela gera luz e o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela própria é a soberana que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la. Quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Ok? Isso aqui é a própria ligação com o ato de se ver alegoricamente o processo do homem alcançar o conhecimento, alcançar a ideia do bem. E alcançar o conhecimento é algo dolorido, tá, gente? Não é simples. A alegoria da caverna, o mito da caverna, como você queira chamar, é um diálogo que alude à preponderância do conhecimento racional sobre o conhecimento vulgar. Trata-se de um diálogo travado entre Glauco e Sócrates, em que este conta a história a Glauco para falar-lhe sobre o conhecimento humano. Então, se você deseja realmente conhecer, segundo Platão, você precisa sair da caverna. E espero que nós consigamos, com as reflexões da filosofia da educação, ter trazido você para esse mundo um pouco mais reflexivo, para esses momentos de leituras e de conhecimento, né? Para você alcançar ali um conhecimento mais profundo, mais filosófico. É isso mesmo, Kalani. Esse é o que mostra que temos várias perspectivas de olhar para uma mesma coisa, várias interpretações, correto? Correto, correto. Porque aí vai poder abrir seu horizonte.
né? É poder refletir sobre o que está posto. Coisas banais precisam ser desbanalizadas, tá? Disponha, querida. Então, com isso, nós concluímos as reflexões de hoje. Agradecemos muito por vocês terem vindo, terem acompanhado os nossos diálogos nesse acesso remoto. E espero encontrar com vocês lá nos corredores, né? Assim que nós voltarmos ao presencial da nossa querida UNB. Ok? Muito obrigada. E eu vou estar desligando aqui a gravação para, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, eu fico à disposição. Muito obrigada, tá, Lucas, Kailane, Nádia. É isso aí.